Eu fico imaginando meu filho indo morar sozinho com 11 anos, velho. Então, mano. Tipo, até hoje ainda é assim? Até hoje ainda é assim. Hoje existe uma estrutura melhor e também o próprio interesse, o negócio hoje gera mais dinheiro mais cedo. Então você pega um garoto de 11, 12 anos, cara, às vezes já faz um acordo, já dá um dinheiro, já aluga um apartamento ou compra um apartamento, dependendo do grau de destaque desse garoto. Então os jogadores cada vez mais ganham dinheiro mais cedo, tem uma garantia mais cedo, uma estrutura que pode ir atrás da família, o pai pode ficar próximo e tudo. Então é uma situação que é um pouco diferente, mas ainda continua. O grande desafio para o jogador é esse. E aí, vai? Porque vai que você não tem um destaque muito grande, mas se é mediano, o clube entende que vale a pena você vir e você vai morar no alojamento. E aí, você tem que abrir mão de muitas coisas para seguir esse sonho. E é uma decisão que até hoje é uma dificuldade, assim, um desafio para os jogadores, mas faz parte do processo. Que eu recentemente encontrei com o Alex, troquei uma ideia sobre categoria de base, que ele está lá no Sub-20 do São Paulo, e ele fala que o maior desafio dele como técnico de categoria de base é justamente ter esse cuidado com a molecada que abandona a família, muda de cidade, e realmente é uma coisa muito importante ali na formação do jogador, você ter alguém ali para te aconselhar mesmo quando você é moleque. Queria saber de você, Diego, se você teve essa pessoa ali dentro do Santos, e como é que foi essa relação de tentar se adaptar mesmo? Então, Vira, isso é um assunto profundo, essa parada aí que você falou, e que o Alex também é um cara que tem essa consciência. Nós vamos falar mais disso lá na frente, eu acredito. Mas, rapidamente para falar isso, os jogadores eles abrem mão de muita coisa, e principalmente da escola, por exemplo, para seguir esse sonho. E aí eu refletindo sobre isso, porque não serão todos que vão chegar lá, cara. Mas o sonho do futebol é muito popular, muito vivo em todos. Então você vê a quantidade de garotos que muitas vezes, até com um certo apoio assim, e compreensão dos familiares, larga o estudo, vai pro futebol. Mas se amanhã o futebol não deu, cara, aí passou o tempo, aí nós entregamos todos esses jogadores, o futebol no caso entrega, para a sociedade, e despreparados. Então é uma situação que tem que ter consciência, porque faz muita diferença. E aí, é claro, quem está próximo, o próprio clube ter esse cuidado com o jogador é fundamental. Eu tive na minha vida os meus familiares, né? Meu pai e minha mãe sempre do meu lado. Então, assim, eles viajavam mesmo quando eu ia para Santos. Uma vez por semana, meu pai pegava o carro popular lá dele, atravessava, ia até lá Santos, ficava comigo. E lá tive o treinador na época, chamado Eduardo Jenner, ele me ajudou muito. Um cara que se preocupava próprio com a escola também, cobrava tudo isso, era um cara que disciplinava, preparava o ser humano, né? Amanhã serão todos jogadores de futebol, ou se sair daqui vai ser um advogado, um engenheiro. É importante ter essa consciência, e eu tive esse treinador no caso, meu pai e minha mãe, e a amizade, né? Eu fiz uma amizade muito boa lá, e esse garoto no caso, que hoje é meu amigo até hoje, Fábio Cecil, eu ia para casa dele, o pai dele também, eles eram muito família, e tudo isso foi me trazendo uma consciência de que, pô, eu tô aqui, mas continuo com os valores, continuo me preparando e me desenvolvendo como pessoa, né? Isso me ajudou muito. Bom, eu acho até a gente já falar, Diego, da escola, né? Sim. Que é um novo projeto que você tá ali meio que de transição, né? Nessa sua etapa final aí da carreira, que é visando justamente essa preocupação, né? Tipo, com a questão da preparação da pessoa primeiro do que o jogador. Porque assim, infelizmente, né? Tipo, é óbvio, pô, é o maior sonho de qualquer menino brasileiro, das meninas também, hoje em dia. Mas assim, a maioria não chega lá. Porque realmente é muito difícil mesmo você chegar no futebol. Aqui temos 2 jogadores frustrados, né? Alô, portuguesa, que me dispensou. Fica aí o protesto do Fica Vira com aí a o portuguesa. protesto aí. Não, agora tá aí e não sabe por quê. O meu ficou protesto com todos os clubes do Sudeste mesmo, assim, que não viram talento ali. Então, Diego, tipo, essa preocupação que você tem e essa escola que você está criando, conta um pouquinho mais pra gente. Pois é, a escola, o grande time, na verdade, foi uma reflexão que eu tive. São 21 anos de carreira como profissional, saí com 11 anos, por exemplo, lá de casa, começou antes. E eu fui vendo, durante a minha carreira, a necessidade dessa força mental de lidar com as emoções que precisa para um jogador. E só foi aumentando as dificuldades, principalmente por causa da exposição que o jogador tem, que as redes sociais, o mundo digital expõe demais. Então é preciso, aí eu fui vendo os erros que eu cometi, os acertos que eu cometi, os aprendizados que eu tive, e eu falei, cara, e eu faço parte de uma minoria, né? Então eu falei, pô, eu cheguei, eu alcancei e consegui me manter
lá. E durante essa trajetória foram muitos aprendizados. Eu tenho como propósito de vida assim repassar para as pessoas e fazer, agregar de alguma maneira na vida das pessoas. Então eu falei, cara, eu vou fazer algo ligado justamente a essa parte mental para o jogador. Repassar tudo aqui, ó, aqui eu errei, aqui eu acertei, aqui eu aprendi, de alguma forma agregar. E não se tratando apenas dessa força mental para ser um jogador de futebol, mas para ser um ser humano, se desenvolver como pessoa. Então o grande time ele vem justamente, vai atender, focado na parte mental, mas traz tudo aqueles que eu acho os pilares para um jogador se desenvolver, para um atleta, na verdade, se desenvolver, porque isso vai engloba tudo, a mentalidade do atleta ela é igual, independente daquilo que ele faz, do esporte que ele segue. Então ali vai ter preparação física, os treinamentos, nutrição, a importância da alimentação, gestão financeira, começou a ganhar dinheiro com qual idade, aqui isso, a importância, como você seguir e tantos outros pontos que vai vir justamente para desenvolver o atleta. E tem feito muito sentido no meu dia a dia, porque eu fui o filho com 11 anos que saiu, hoje eu sou pai do garoto que sonha, que tem 11 anos e sonha em ser jogador de futebol, eu acompanho o relacionamento do pai com ele, eu vivo no meu dia a dia no Flamengo ali, os jogadores, as dificuldades que nós enfrentamos, os desafios que nós temos que superar. E aí eu falei, é isso, eu acredito que vai muito de encontro com o que eu acredito, com a necessidade que tem, e é isso que eu quero oferecer. Então tá tudo pronto, nós estamos aí colocando, vai ser primeiro, vamos começar de forma online, todos esses atendimentos e parceria, e também pontualmente, presencial. Então é algo que, cara, tá me animando muito e que com certeza vai agregar na vida de muita gente. E Diego, você falou que todos os esportes, né, o atleta ele vai passar por isso, mas eu vou falar aqui um pouquinho específico pelo futebol. A gente falou, né, acho até legal a gente alertar as crianças, os jovens e tal, porque assim, você sempre tem que ter um plano B ali, tipo, segue seu sonho lá pra chegar, principalmente no futebol, né, que nosso público é muito mais do futebol. É bom você ter esse sonho, nutrir e tal, a chance de você chegar, ela existe, obviamente, mas caso não seja, tem muita gente que fica refém do futebol o resto da vida, entendeu? Não consegue fazer um pé de meia ali, não consegue, tipo, ter um futuro garantido ali. Então é sempre bom ter essa questão da educação, né? Então treina, se dedica, mas você sempre tem que ter educação ali, porque caso as coisas não deem certo, você tem que ter esse plano B ali.